Oi pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série Alergias Alimentares. Eu sou o Júlio Nunes. No primeiro vídeo eu falei de quais os tipos e como surgem as alergias alimentares. No segundo vídeo, os sinais mais comuns das alergias alimentares na pele, no respiratório e no sistema gastrointestinal. E hoje, nosso assunto são algumas manifestações ou sintomas neuropsíquicos e doenças autoimunes causados lá pelas alergias alimentares. Os problemas neuropsíquicos não têm causa sempre na criação ou gene, na cultura ou nas questões sociais apenas. Pensando nisso, vou citar aqui alguns sintomas que podem estar associados a reações alimentares. Nos distúrbios de ansiedade, estudos dão evidência muito forte de sua relação com as alergias e, em especial, ligados à síndrome do pânico. Na síndrome do pânico, um estudo mostrou que 75% das pessoas com esse distúrbio apresentavam reações alérgicas a alimentos, medicamentos ou alergia de contato, e na população geral, apenas 20 a 30% apresentavam reações tardias do tipo IgG e apenas 5% reações agudas mediadas por IgE. A rinite está associada a distúrbios psicológicos, né? Um estudo mostrou que a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, a timidez, o comportamento neurótico, obsessivo e hipocondríaco foi muito mais frequente em pacientes com rinite alérgica, e pessoas com rinite alérgica podem ter mais déficit de aprendizado, né? Um estudo com quase 500 jovens com hipersensibilidades alimentares apresentavam sintomas como síndrome do intestino irritável, cefaleia, problemas de memória, reações defensivas, depressão, aí vem ansiedade e síndrome pré-menstrual. Tá? Lembramos que alguns alimentos estimulam opioides endógenos, como os doces e as gorduras. E alimentos como pães e laticínios geram no intestino, através da fermentação por bactérias intestinais, os opioides exógenos, também chamados de exorfinas, que entram na circulação e atuam em receptores cerebrais, causando problemas neurológicos e comportamentais, gerando também cada vez mais dependência. Tem um vídeo aqui no canal que fala mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui abaixo a descrição para quem quiser saber mais sobre ele. Também existe uma relação entre cérebro e doença celíaca. Um estudo encontrou anormalidades na perfusão cerebral em celíacos, e isso foi melhorado com dieta sem glúten. 50% de indivíduos com disfunção neurológica não conhecida podem ter hipersensibilidade ao glúten. Pessoas com sensibilidade ao glúten podem apresentar algumas manifestações parecidas com a doença celíaca, sem serem celíacos, como as neuropatias, demências, tonturas, depressão, constipação, obesidade, distúrbio de tireoidiano, dificuldade de engravidar, alteração de pele, mas não o quadro de doença celíaca, como a diarreia e o emagrecimento. Eu vou citar agora algumas doenças autoimunes mais estudadas que têm relação com alergias alimentares. Nas questões associadas ao glúten, por exemplo, um estudo de caso para o falso lúpus foi encontrado em pessoas com deficiência de IgA e com ausência do fator antinuclear, o FAN.
que é muito comum e praticamente obrigatório em pessoas com lúpus. Nessas pessoas havia um aumento de parâmetros inflamatórios e deu positivo para anticorpos antigliadina IgG. O resultado foi 100% de resolução clínica após a dieta livre de glúten, sumindo também as crises de cefaleia, eczema e sintomas gastrointestinais. Muitas pessoas têm reação ao glúten sem ter doença celíaca. Eles apresentam algo clinicamente diagnosticado como lúpus, mas sem ser o lúpus. Na doença autoimune esclerose múltipla, um estudo de 38 pacientes encontrou 6 vezes mais anti-IgA, antigliadina e IgG, anticaseína em pacientes com esclerose múltipla que os que não tinham essa doença. Note que todos esses anticorpos têm alta afinidade pela barreira que transpõe o sangue e cérebro. Por isso, podem ter mais impacto na esclerose. A esclerose também tem muita reação com a deficiência de vitamina D, com a disfunção mitocondrial e a hipersensibilidade do intestino, as toxinas da carne e com menor consumo de frutas, é claro. É claro que não é só o caráter alérgico, mas muitas outras coisas podem contribuir para a doença esclerose múltipla. Uma outra doença autoimune que podemos destacar é a diabetes de mellitus tipo 1. Tanto os alérgicos do glúten como os da soja estão relacionados à ocorrência de diabetes tipo 1 e também à exposição precoce à proteína do leite de vaca está presente. Toda exposição precoce de alimentos está associada em especial ao glúten, soja e leite. A carência da alimentação causa a não saturação do sistema de tolerância gástrica na criança. E a explicação da diabetes com o uso do leite de vaca se explica pela homologia estrutural, essa igualdade entre as proteínas das ilhotas do pâncreas e as proteínas do leite de vaca. A homologia da beta-caseína, que é a proteína do leite de vaca, com o transportador GLUT2 e outras duas proteínas das ilhotas pancreáticas, tá? Isso faz o corpo fazer anticorpo contra essa beta-caseína ou contra outra proteína ou outro peptídeo do leite de vaca que gera reação contra a ilhota pancreática, por semelhança da estrutura. Existem muitas outras homologias entre as proteínas do leite de vaca e o pâncreas, ou seja, quem tem genética para isso pode precipitar a destruição do pâncreas, que é a diabetes tipo 1. Também a proteína da soja e da carne de gado podem estar envolvidas em aumentar a incidência da diabetes tipo 1. A artrite reumatoide é uma doença autoimune de grande incidência populacional, mas devemos lembrar que nem todos os casos são causados por alergias alimentares, tá? Pois doenças têm muitas causas, são multifatoriais. Um estudo com 20 pacientes com teste alérgico positivo para alguns alimentos mostrou que após a eliminação por um período eles ficaram bem, mas depois pela reintrodução desses alimentos foi encontrada a alteração em alguns marcadores inflamatórios, como TNF-alfa, PCR. Foi encontrado dor, rigidez e edemas, mostrando que a eliminação dos alérgicos pode evitar a evolução da doença em alguns pacientes. Quando se ingere o alimento alergênico, a hemoglobina E, se liga a mastócitos e também a ativação de macrófagos, que vão liberar marcadores inflamatórios, como, por exemplo, o TNF-alfa e a interleucina beta 1.
O acúmulo de mastócitos isolados já foi encontrado nas articulações de pacientes com artrite reumatoide. A presença da IgE e a presença do alérgico é o que recruta esses macrófagos e mastócitos. As pessoas que têm polimorfismos dos genes, por exemplo, HLA-DR1, têm incidência aumentada de artrite reumatoide e também atopias de pele. E as pessoas mais alérgicas desenvolvem mais artrite reumatoide. Porém, é mais comum a artrite reumatoide nas alergias tardias que nas imediatas por IgE. Outro estudo mostrou resposta positiva para pessoas que usaram uma dieta vegana sem glúten e balanceada. Nessas pessoas foram encontradas anticorpos antigliadina e anti-beta-lactoglobulina, mas houve queda nos mesmos anticorpos quem respondeu e fez a dieta vegana sem glúten. É sabido que a dieta vegetariana aumenta alimentos anti-inflamatórios e diminui os pró-inflamatórios. Por isso, os resultados são favoráveis, tá? A tiroidite de Hashimoto é outra doença autoimune onde estudos a associam a hipersensibilidades de alimentos. Se verifica também que a incidência de doença celíaca entre as pessoas com Hashimoto é maior que na população em geral, tá? Que não tem o Hashimoto. Porque quem faz uma doença autoimune tem genética predisposição ou genótipo, né, para fazer outras doenças autoimunes, né? E quem desenvolve a tiroidite de Hashimoto tem mais hipersensibilidade ao glúten, tem a presença de anticorpos antigliadina IgG positivo. A reação ao glúten dispara mecanismos fazendo a hipersensibilidade tipo 2 comentada lá no vídeo 1 dessa série e disparando o complemento que vão levar à destruição das estruturas da tireoide, a tireoglobulina, a tireoperoxidase, etc. Vejam que muitas doenças neurológicas e autoimunes causadas por hipersensibilidades alimentares têm relação direta com os alimentos mais alergênicos, como o glúten, o leite e seus derivados. É claro que não se descarta outros alimentos causadores, tá? Mas a incidência desses é muito maior. No próximo e último vídeo dessa série, eu vou falar de como podemos fazer o diagnóstico e sobre os tratamentos para eliminar ou pelo menos diminuir as alergias alimentares. Deixa seu like nesse vídeo se gostou e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Um forte abraço e até o próximo e último vídeo. Tchau, tchau.